Bom, gente, boa noite. Vamos começando então. O tema dessa semana são os dilemas morais e a gestão da tragédia, né, da administração pública. Esse tema ele é muito atual, né? Ele é cada vez mais atual, infelizmente, porque a gente vive um contexto global, né, em que ah, crises socioambientais, crises econômicas, crises humanitárias vão se acumulando, né? Então, a gente olhou aqui nessa semana por dois caminhos, né? Um da crise em saúde, da crise sanitária, e outro da crise socioambiental, mas espero que a gente possa fazer uma discussão que avance para além desses dois tipos de crise, né? E entenda que a gente, primeiro, né, está num planeta em crise, né? Numa crise que não é uma crise pontual, mas é uma crise sistêmica, né? Uma crise estrutural do nosso modo de vida, né? Então, acho que parte daí. E partindo desse contexto de crise, compreender um pouco os dilemas morais que a gente enfrenta, né, para gerir, então, até a pergunta, né, é possível gerir a crise? É possível gerir na crise? Né? Eu parto do pressuposto de que sim, senão a gente acaba se tornando muito não só derrotista, conformado, mas a gente perde a razão de ser da própria administração, né, enquanto uma, um campo de conhecimento que se dedica a analisar situações sociais, né, complexas para contribuir para a sua solução, né, para resolver essas situações quando possível, ou no mínimo, né, para que a gente possa analisá-la. Então, para isso, essa semana eu sugeri um texto da Bárbara Freitag, né, que é uma autora brasileira, contemporânea, e que trabalha no campo da ética já há bastante tempo, tem uma trajetória sobre isso, ela tem um livro sobre ética que eu gosto muito, que se chama Itinerários de Antígona, né, que a partir do mito da Antígona faz uma avaliação das correntes éticas. Eu recomendo muito a leitura desse livro. E esse artigo dela, então, trabalha com três modelos interpretativos de problemas morais, né? Retomando, então, um pouco a definição de problemas morais, são aqueles problemas que dizem respeito à ação deliberada, intencional, racional de alguém, de um sujeito ético, né, que vai afetar a outras pessoas ou a uma comunidade. Né? Então, são modelos interpretativos desses problemas que olham a partir do idealismo alemão, da teoria psicogenética e da ação comunicativa, que são três vertentes teóricas que ela escolhe para fazer isso, e que eu acho que são interessantes, né, ainda que tenha cada uma a sua limitação. Né? Bom, o idealismo alemão ele tem como dois fundadores aqui, dois fundamentos dessa vertente da filosofia moral, o Immanuel Kant e William Hegel. Kant ele parte de uma superação do embate entre inatistas e empiristas, né, para afirmar a razão, né, como o sujeito como um sujeito transcendental. O sujeito é a sede da razão, ele não só tem a razão como uma estrutura inata que nasce com ele, mas a partir das suas experiências ele vai dando conteúdo à razão e é capaz então não só de saber, mas ele também sabe que ele sabe, ele parte de uma dessa noção transcendental para fazer uma problematização a respeito da ética, né? E lá em Kant, a ética ela é um exercício, ela é um ato que precisa ser materializado, ela só se realiza enquanto ato, e
ela parte de uma vontade do sujeito, né? Então, ele não acredita que haja sujeitos virtuosos, né? Que haja uma estrita obediência às leis divinas como fundamento da ética, a temência a qualquer divindade, mas coloca a ética como um exercício racional dos sujeitos, né, que, ao deliberarem sobre determinado assunto, fazem escolhas baseadas na sua vontade. Essa vontade é uma vontade de alcançar o bem, né? E esse alcançar o bem, ele não é simplesmente realizar uma ação boa aqui individualmente, mas é uma noção de bem que ultrapassa a ação individual e olha para a sociedade, para o coletivo em que se vive. Então, o Kant ele estabelece uma diferenciação entre ah, imperativos categóricos e imperativos apotídicos, né? E aqui ele separa então esses dois tipos de imperativo e diz que a ética, né, a ação ética, o sujeito que executa uma ação que pretende que essa ação seja ética, que realize o bem, ele só pode fazer isso se ele agir de acordo com esse imperativo categórico, né? Ou seja, é algo que é obrigatório, é um mandamento, é um imperativo, né? Por isso que é imperativo, e ele é categórico porque ele não deixa espaço para que seja contestado, né? Então, esse imperativo categórico, ele tem a formulação de que é a seguinte, né? Age de tal modo que a máxima da tua vontade possa sempre valer como um princípio para uma legislação geral, né? Então, ele critica aqui as categorias lógicas, né? Ele diz que elas são submetidas a esse imperativo categórico, e critica a ação indolente, que é aquela ação que é feita sem consideração racional, né, sobre a vontade que orienta a ação e sobre a sociedade, o meio ali, né, quem vai ser afetado por aquela ação. Então, esse imperativo categórico coloca a força da decisão ética, né, na vontade daquele que está agindo, né? Então, é, essa ação de tal modo que a máxima da sua vontade possa sempre valer como um princípio para uma lei universal, coloca esse desafio, né? Eu sempre tenho que agir de tal modo que qualquer pessoa naquela situação em que eu estou agindo possa reconhecer-se também naquela ação, né? Ou seja, ele possa reconhecer a validade, a justificativa, a necessidade daquela ação. Uh, Hegel, por outro lado, ele procura a realização da ideia da liberdade, né? Então, ele trata o sujeito ético como um sujeito livre, um sujeito de vontade livre, que tem propósitos e intenções que orientam a sua ação. Uh, Essa ação ela não é uma ação nunca livre no sentido de estar isolada de um contexto, né? Então, a ação livre depende do contexto social em que esse sujeito vive. Então, a eticidade para o Hegel vai ser a mediação social da liberdade. Ou seja, ele coloca a eticidade como essa mediação entre a liberdade do sujeito e o que é objetivo, ou seja, a realidade que está fora dele, que é supraindividual, né? Então, a eticidade faz esse ponto de contato para o Hegel entre o sujeito e o seu tempo, né? O tempo em que ele vive, o lugar em que ele vive. Então, a liberdade ela é uma autodeterminação da vontade, ou seja, a vontade que se autodetermina, mas precisa, na ação ética, submeter-se à consideração, a essa mediação da dimensão superindividual. Não é uma liberdade absoluta, né, mas é uma liberdade situada
naquele momento. Bom, então aqui a gente tem uma visão bastante geral, muito superficial até aqui, do idealismo alemão, que traz princípios que reforçam a razão como essencial para o exercício da ética e a liberdade e a autonomia do sujeito, de acordo com a sua vontade, para o exercício de uma ação ética. Tá? Fica uma síntese assim do idealismo alemão. Outra teoria que a Bárbara Feiter traz para a gente é a psicogenética, que vai ter lá fundamento no Kohlberg e no Piaget. Eles vão dizer, então, que nem a razão teórica, nem a razão prática, né, nem a moralidade, nem o conhecimento teórico sobre as ciências, os saberes, podem ser considerados inatos ao ser humano. O ser humano, então, ele tem essa razão como uma estrutura, né, vazia, que vai sendo, assim como diria Kant, né, preenchida, por assim dizer, com as experiências. Essas experiências começam lá no grupo primário, né? Começam lá na família. E há uma formação moral que parte da autoridade dos pais, né? Num primeiro momento, e depois da pressão social dos grupos em que as crianças, as pessoas vivem e vão crescendo. E essa teoria psicogenética, ela estipula estágios morais, né? Um estágio que é pré-convencional, um estágio convencional e um estágio pós-convencional. Esse estágio pré-convencional é um estágio onde qualquer sanção a um desejo, né? Acho que aqui embaixo qualquer sanção a um desejo, lá na base dessa pirâmide, né, ela vai ser entendida como uma contraditoriedade. Né? Então, a pessoa é contrariada quando algum desejo dela, alguma vontade é sancionada, né? Ela não se cumpre. Então, muitas vezes, a criança, por exemplo, ela vai fazer pirraça, vai se emburrar porque ela é contrariada. Ou ela faz algo motivada pelo medo da punição. Né? Então, ela tem medo de ser punida, tem medo de que os pais briguem com ela, e aí ela cumpre com algo contra essa vontade para não ter essa punição. Né? No estágio convencional, que é um estágio de semi-autonomia, ela já reconhece que é melhor que ela cumpra com aquela determinação, né? Ela age motivada por uma aprovação social, por uma recompensa, né? Do que porque ela entende que aquilo pode ser benéfico a ela, porque socialmente as pessoas vão gostar mais dela, vão aprová-la, vão aceitá-la melhor se ela fizer isso. Né? E aí a gente tem, por fim, o estágio pós-convencional, né, que é o estágio da moralidade plena, em que essa pessoa ela não só reconhece o valor social de cumprir com um determinado ato, mas ela identifica aquela convicção íntima, né, que eu falei lá no início da disciplina, com o ato, com esse valor, com esse valor que é externo a ela. Né? Então, há um encontro ali, um ponto de encontro entre o que ela entende como algo que é bom, justo, desejável, como um valor que é, sobre o qual ela tem convicção, né? E relaciona isso a essa vontade, né? Esse reconhecimento de que ela faz parte de um todo, de que ela deve colaborar, contribuir para a ordem social, para o bem-estar coletivo, cumprir com princípios éticos universais que são importantes para a vida em comunidade, né? Então, tem essa dimensão aí.
O Paulo perguntou, né, por que falta, então, o maior desenvolvimento sobre esse assunto por parte da academia, né, que a gente pode observar alto índice de desconformidades como fraudes e corrupção. Esse é um tema que tem a ver com a aula passada, né? Mas eu acho que não é por falta de desenvolvimento do assunto por parte da academia. Eu acho que é por uma deformidade na formação de ética, né? Eu entendo que ética não é um problema, não é um tema a ser tratado como um problema da família, da cultura de modo geral, né? Mas como algo que precisa ser discutido, ensinado, e também acho que há no ambiente administrativo, né, uma certa pressão social para compreender fraudes e corrupção como algo que é desejável, que é correto, que é justo, e não o contrário, né? Então, acho, Paulo, que tem um pouco desses dois elementos aí que nos ajudam a entender um pouco mais desse imbróglio, né? A Josiane perguntou, então, como lidar quando o gestor dá uma ordem direta, que se sabe que não é mais correta, mas moralmente é aceita, ou seja, quando a ética e a moral divergem, mesmo que um pouco. Lá na sua análise da burocracia, né, o Weber ele dá uma resposta a isso, né? Essa é uma resposta que não é da ordem da ética em si, né, mas é da ordem da burocracia, né? Se o teu chefe manda você fazer algo que é inaceitável, que é injusto, que é errado, você recorre ao chefe dele, né? Você vai para o nível além, né? Sabendo que isso pode, claro, haver alguma rusga, algum desconforto e tal, mas na administração pública, muitas vezes, essa é a única saída, né? A gente não tem. Ou procura os órgãos de corregedoria, se é alguma coisa mais grave, numa falta maior, né? Ou se é um problema pontual, a gente recorre à autoridade que está, né, hierarquicamente superior a que te deu a ordem, para que possa não denunciar o chefe, mas simplesmente dizer porque você não vai cumprir a ordem. Então, você não cumpre a ordem e diz por que não vai cumprir. Não vou cumprir porque isso é errado, porque lá no código de ética, porque é uma ação que ela vai prejudicar pessoas, porque isso é problemático, né? Então, você informa o descumprimento da ação como justificativa de ordem ética, né? Acho que esse é um instrumento que nós precisamos nos apropriar muito ainda. Isso sim é um problema cultural, né? A gente tende muito a não levar adiante esses dilemas, né? Colocá-los debaixo do tapete, ou a gente cala e consente, né? Ou a gente acaba não tendo esse elan assim para poder avançar, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, Luciane. O Fagner pergunta sobre a aplicação do modelo comunidade justa, né, em instituições públicas, se é viável, se a gente pode enfrentar alguns obstáculos, né? E a Marçoia fala sobre os níveis ali, né? Se a gente passa por percepção externa, né? Ou se ele é intrínseco dos estágios anteriores. Bom, vou começar pela Marçoé, né? Marçoé, eu acho que tem as duas coisas, tá? Eu acho que tem um processo que é intrínseco, que vem de uma evolução intrínseca à pessoa, que vai se dando conta também das coisas, né? Mas também há uma pressão que é pós-convencional, né? Eles uma pressão convencional. Então, o meio social ele vai ensinando a gente muitas vezes, né, sobre algumas coisas que nós não devemos fazer. Tipo, a gente sabe hoje em dia que a gente não pode cometer atos racistas,
né? A gente não pode cometer atos que ofendam as pessoas por suas características físicas, né? Uh, por ser uma pessoa com deficiência, por cor de pele, por origem étnico-racial, por condição intelectual. A gente não pode fazer isso. E isso é uma pressão externa que a gente acaba introjetando. Isso não é autônomo do indivíduo, né? Ninguém se dá conta, tipo, opa, não vou mais fazer isso, mas isso vem de uma pressão externa, né? Muitas vezes a gente as pessoas dizem, o politicamente correto está acabando com o humor, né? Sim, não com o humor. Está acabando com o humor que ofende os outros. Está acabando com o humor que usa uma fragilidade de alguém como um ponto a ser feito de chacota, motivo de risada, né? Então, sim, tem uma pressão externa que vai fazer força nisso. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa vai se dando conta. A pessoa faz uma piada racista, homofóbica, sexista, xenófoba, ela faz uma vez, daqui a pouco ela ouve alguém falar aquilo, ela já pensa, esse negócio não está certo, né? Até que ela finalmente vai ter coragem de se levantar numa roda e dizer, cara, não fala mais isso, né? Esse é um processo que eu vejo com muitas pessoas ao redor, assim, que tanto por pressão externa quanto por um amadurecimento interno vão chegando a essas conclusões, né? Isso leva a gente à pergunta do Fagner, né? Sobre como que a gente pode avançar num modelo de uma comunidade mais justa em instituições públicas, né? Como que a gente faz isso? Certamente tem muitos obstáculos, porque a gente está lidando com uma estrutura que tradicionalmente ela é mais engessada, né? E aí não é uma questão de idade, mas é uma questão de estabilidade, né? De não haver mudança, que é as pessoas muitas vezes fazem concursos para um cargo, se colocam naquela situação, naquela condição, naquela posição, e estão ali já há algum tempo, há muito tempo. E essa estabilidade gera resistência. A resistência não é por uma questão etária, mas é pela estabilidade da estrutura burocrática da administração pública, né, que coloca vários desafios a qualquer mudança. Então, isso muitas vezes vai fazer com que pensar numa comunicação mais dialógica, pensar em mesmo isso que eu falei ainda há pouco, né, do, do questionar a autoridade do chefe quanto a uma norma, quanto a uma ordem que não é legítima, que não é correta, muitas vezes isso desaparece, porque se mantém apenas o rito, se faz apenas o que é previsto e não se considera, não há um exercício de reflexão sobre o conteúdo da ação. E aí isso dificulta a construção de um modelo de uma comunidade mais justa, inclusive na administração pública, né? Na administração privada, tem o agravante do medo do desemprego, né? Que é uma pressão que ela é constante e que, ainda que possa acontecer na administração pública, ela é mais fraca, consideravelmente mais fraca. Né? Não que a pessoa não possa ser demitida, ela pode ser exonerada. Né? E dependendo do vínculo dela, esse vínculo pode ser mais frágil. Mas, ainda assim, é mais fraco do que na administração privada. Então, essa possibilidade de se levantar contra a autoridade ilegítima, de rejeitar uma ordem que é eticamente reprovável, moralmente indefensável, ela é muito mais presente na administração pública do que na privada. Porque as circunstâncias são diferentes. Né? Então, temos essa diferença. A Geisa pergunta, né, se essa geração seria uma geração que não desenvolveu plenamente os seus termos cognitivos morais, né, se não alcançou ainda o estágio pós-convencional, e esse disso decorre que nós não conseguimos, a gente não consegue estabelecer um processo dialógico, né, acerca dos aspectos não lineares das normas e leis que principalmente poderiam ser compreendidos dentro do direito. Né, se a gente acha que a moral ainda é algo inato.
Geis, eu vou botar na tua pergunta daqui a pouquinho. Vou falar primeiro da Silvana e aí eu vou falar da questão comunicativa e volto à tua pergunta. A Silvana pergunta, então, sobre a análise de comportamento dos indivíduos, né, que às vezes agem de maneira diferente na internet e na vida cotidiana. Você pode relacionar isso com o estágio de desenvolvimento de Kohlberg. Né? Eu acho que, Silvana, não é adequado. Por quê? Porque o estágio de desenvolvimento de Kohlberg ele trata do indivíduo como uma integralidade moral. Né? A pessoa é um sujeito ali integral, ele é íntegro. Né? Também dialogando um pouco com a nossa aula da semana passada. Né? Essa integridade, ela exige que eu não mude a minha conduta ao sabor das circunstâncias. Eu estou protegido por uma máscara na internet, então eu posso aqui xingar todo mundo à vontade, ser preconceituoso, ser corrupto, me aproveitar da fragilidade alheia com essa coisa das bets, né, que vários influenciadores digitais aí estão divulgando e que estavam gerando prejuízo para milhões de famílias, né, no Brasil. Os números são absurdos, né? Só de Bolsa Família, 3 bilhões de reais de Bolsa Família direto para esse mundo de apostas, né? Ou divulgar notícia falsa, né? Divulgar mentira. Eu não gosto do termo fake news, eu acho que o termo fake news disfarça aquilo que a gente sabe que é mentira. É divulgar mentira, né? Então, eu acho que isso não é, a gente não enxerga isso não pela teoria do Kohlberg, que nos trataria da integralidade do sujeito ético, mas sim por uma facilidade de se esconder, né? Ou seja, essa pessoa que faz isso, ela ainda não chegou na moral nem convencional no estágio do Kohlberg. Ela está pré-convencional. Porque lá na internet ela realiza todas as vontades podres dela, né? Ela xinga todo mundo, ela mente, ela inventa fake news e tal. E isso é uma coisa, às vezes, boba, né? Eu faço parte de um grupo lá enfim, de pessoas que se conhecem e uma mulher no grupo que estava falando na época da pandemia ainda, né, falando que era importante lavar as compras com vinagre, que o vinagre era suficiente para matar o vírus. E, gente, eu trabalho com gestão de saúde, eu não sou da área, não sou profissional de saúde, mas trabalho com gestão de saúde. Então, algumas coisas a gente fica mais atento, né? Fala assim, isso é um problema sério que se eu estou num grupo e vejo isso acontecer, eu não posso deixar isso acontecer. Era uma corrente estava circulando na época da pandemia e aqueles verificadores de mentira já tinham dito que era mentira, que era fake news, né? E aí eu fui lá, peguei o link do verificador de mentira e disse, olha só, o que está dizendo aqui é mentira, já foi desmentido, né? Tem aquele fato ou fake e tal, diz que isso aqui é fake. Ah, mas é que eu gosto de vinagre. Eu também adoro vinagre. Eu boto na salada, né? Eu uso para temperar a comida. Eu adoro vinagre. Mas não vou dizer que usar vinagre para limpar as compras vai matar vírus, porque não vai matar os vírus da Covid-19. Ela ficou chateada comigo, porque eu contrariei ela. Então, a gente está num momento da vida em que as pessoas valorizam mais suas opiniões do que fatos, né? Então, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Muitas vezes eu sou o cara chato que enfrenta opiniões, né, com fatos, porque, enfim, é preciso às vezes fazer isso, né? Senão esse mundo vai ficar muito difícil. Então, a tridação comunicativa, e eu já vou voltar para a Geisa, é a o terceiro modelo teórico aí que a Freytag oferece para a gente, que trabalha então com esse reconhecimento de que tanto o direito quanto a ética se dão numa dimensão societária, né? E que o sujeito ele pratica as ações éticas num campo que é o mesmo do direito, só que com uma relação que é diferente do direito. O direito ele é sempre atrasado em relação à moral. Sempre, gente. Sempre. Só existe uma norma legal, uma lei, porque moralmente aquilo já foi estabelecido por um grupo. Pode até não ser o grupo dominante, né? Mas é um grupo que consideravelmente já estipula aquilo. A gente pode pegar várias situações, né? Como o casamento entre pessoas do mesmo sexo,
o crime de injúria racial, a LGBTfobia, a descriminalização do uso de maconha. Existem várias leis que só existem porque, moralmente, elas são consideradas por uma parcela significativa da população como um fato moral, né? Então, o direito sempre está atrasado em relação à moral. E como que a gente consegue, então, relacionar isso? Através daquilo que o Habermas vai chamar de razão dialógica, né? A razão dialógica, ela não é essa razão transcendental do Kant, no sentido de ser o sujeito que sabe, né? E que sabe, o sujeito que consegue pensar sobre o seu próprio pensamento. Eu consigo dizer para vocês que, por exemplo, alguma coisa é amarela, vocês sabem que amarelo é uma cor, como ela é, mas se pergunta para vocês descreverem amarelo, vocês não vão conseguir exatamente descrever o amarelo. Vocês vão tatear, né? Dizer, é uma cor clara, uma cor que fica ali entre o verde e o vermelho, mas a gente não consegue descrever o que é o amarelo, né? Objetivamente. Então, essa não é dessa razão que se trata da razão que está aberta à reconsideração, à formulação. É uma razão que só existe porque que reconhece também existe a razão de outro, de outra pessoa. E esse outro é para quem eu falo. Eu sempre falo para alguém. E quando eu falo para alguém, esse alguém fala comigo também. E isso possibilita, então, que se crie uma situação que é não só de alguém que fala ou alguém que ouve, mas o diálogo. E esse diálogo é o que é capaz de fazer mudanças, transformações nas convicções, no pensamento e na própria atividade racional, né? Esse é o elementar para a gente estar aqui hoje. Se não houvesse uma razão dialógica, a gente não estaria aqui, né? Vocês saberiam tudo que existe, não precisariam de alguém que levasse algum questionamento, alguma reflexão, alguma ideia. E é por isso também que eu peço para vocês fazerem perguntas sempre antes das aulas, porque isso favorece o nosso diálogo, que eu possa redirecionar a disciplina a partir das perguntas que vocês fazem. E isso nos leva para um outro patamar. Então, essa ação comunicativa, né, essa ética discursiva aí do Habermas, ela reconhece, então, que existe um mundo social. Nesse mundo social, nem todo mundo tem a mesma capacidade de dialogar, claro, né? Há pessoas que estão em condições econômicas, sociais, intelectuais diferentes umas das outras, e isso dificulta esse diálogo. Ainda que o diálogo seja o princípio organizador, ele vai ser condicionado, determinado pelas diferenças que existem também. Então, toda lei ou norma ela vai não apenas exprimir a intuição moral de uma época específica, mas um conteúdo que possa ter uma validade geral que fuja dessas diferenças. Então, o direito, como um campo que responde à moral, vai procurar estabelecer normas que tenham uma validade geral, independente das diferenças. E a ética vai conduzir a conduta humana a partir dessas diferenças. Então, essa é uma distinção entre o direito e a ética no campo da ação comunicativa, né? Então, com a ética, eu reconheço que o outro é diferente de mim, que ele tem condições discursivas diferentes e que eu também tenho em relação a ele, e a gente estabelece a ação a partir do reconhecimento da diferença, tentando gerar uma comunicação equânime. No direito, não. O direito ele vai pressupor que a lei, a norma precisa de uma validade geral. E essa validade geral vai exigir a superação das diferenças, ou a equalização
das diferenças. E aí, voltando para a pergunta da Geisa, uh, é se a gente tem uma população, então, que não desenvolveu ainda os termos cognitivo-morais plenamente, né? E se é por isso que a gente não consegue estabelecer um processo dialógico. Uh, então, Geisa, eu não sei. Eu acho que a gente tem uma socialmente, né? Não nós aqui, a gente já passou dessa fase, mas socialmente eu acho que a gente tem no âmbito brasileiro, contemporâneo e tal, né? Uma arraigado essa ideia de que ética é algo individual, no máximo familiar, que se aprende em casa, né, que se aprende com os valores familiares, e isso nos dá um pouco um peso, né, de olhar para isso de uma maneira ainda pré-convencional, né? A falta de dialogicismo nas nossas trocas sociais, não falando trocas econômicas, mas nas trocas sociais, ela vem não só do, dessa ideia, mas de uma valorização na sociedade contemporânea do individual. O egoísmo se tornou um valor predominante. E o egoísmo ele favorece muito o atraso moral nessa escala de Kohlberg. Então, se eu sempre tenho que olhar para o mundo a partir dos meus interesses, das minhas vontades, se o que importa é que eu realize aquilo que eu desejo e não tenho uma consideração mais ampla sobre isso, bom, é difícil de avançar de um estágio pré-convencional para um convencional, né? E quando isso acontece, acontece liminarmente. Então, eu acho que a gente tem o predomínio de uma por determinações econômicas, sociais, históricas, né? A gente tem um predomínio atual de alguns valores que socialmente nos mantém restringidos nessa capacidade evolutiva que o Kohlberg fala, né? Olhando pelo lado habermasiano, né? Nessa capacidade de estabelecer o dialogicismo como um critério para as minhas relações sociais. Eu não estou me importando se o outro é o outro. Eu quero dizer para ele algo. Quero que ele me escute, mas eu não quero ouvi-lo. Ou que ele me diga algo que eu quero, que a minha agrade, que eu quero ouvir. E não que ele me desafie. Né? Então, isso também nos dificulta bastante. E aí o Rafael perguntou, então, como que essas teorias discursivas podem ser aplicadas na administração pública, né? Equilibrar a rigidez da lei e a possibilidade de flexibilizá-la em situações excepcionais. Então, Rafael, a ação comunicativa, eu acho que ela tem sido uma das vertentes da ética que mais tem sido trabalhada na administração pública hoje em dia, incrível que pareça. Principalmente quando a gente pensa em controle público, em desenvolvimento territorial, em desenvolvimento local, na formação de APLs e tal, muito de uma ética, e mesmo quando a gente fala do trabalho do administrador público, né, de como que ele tem que estar atento ao entorno, à cidade, ao seu público-alvo e tal, tem muito de uma dimensão aí dessa ética da ação comunicativa, porque é ela que nos coloca não o embate entre rigidez de leis e flexibilização das leis excepcionalmente, mas nos colocar alguns critérios que se sobrepõem às normas. E quando a gente pensa nos desastres, isso fica muito evidente, né? Tanto que quando a gente tem situações de desastre, a flexibilização orçamentária acontece imediatamente. Né? Aí não entra um monte de restrições legais, porque precisa agir rápido. E aí, como que a gente vai agir rápido? Agir rápido, a gente vai agir sozinho, como um ser que sabe, né? Porque tem ali uma cabeça
planejadora maravilhosa, que é capaz de um planejamento excepcional, ou como um ser que precisa, com o outro, chegar a uma solução que atenda ao problema do outro e garanta o cumprimento de algumas normas mínimas. Então, tem uma consideração aí que é não só da relação com a norma em si, né, da flexibilização ou não da norma, mas também da, da, do reconhecimento, né, do, do público-alvo, da população, dos cidadãos, como alguém que precisa ser considerado na concepção da política pública, como alguém que precisa fazer parte do controle social, né, que é um critério para a gente muito importante aqui no Brasil. Né? Então, tem essa dimensão também que eu acho bacana da gente trazer. A Valdinei pergunta, então, os principais desafios que a gente encontra para o equilíbrio entre eficiência e ética na gestão, né? A Vanusa pergunta, né, se a prática discursiva seria um caminho para prevenção, ação conjunta nos casos de calamidade, né? Então, Valdinei, eu acho que esse equilíbrio passa um pouco por ter critérios éticos claros. Se a gente tem critérios éticos claros, a gente consegue lidar com a eficiência. Se a gente não tem, a eficiência vai levar a gente embora. A gente não vai fazer nada em nome da eficiência, né? Porque é muito fácil a gente cumprir com a eficiência. Se a gente fizer pouco e gastar menos ainda, a gente está sendo eficiente. Então, é colocar um critério ético para acima da eficiência. A eficiência ela tem que servir a um critério ético e não ser submetida não submetê-lo, né? E eu acho que sim, Vanus, eu acho que é importante. Acho que a gente viu um pouco isso aqui na enchente no Rio Grande do Sul, né? Como que se criou um clima coletivo das pessoas tomarem decisões conjuntas, participarem das ações, ajudarem. Eu acho que isso é um caminho que a gente precisa aprender ainda muito e avançar muito ainda na administração pública, né? E aí a Ana Daniele pergunta como a gente pode aplicar a ideia de consenso nas normas e leis em um contexto multicultural, né, onde as decisões morais podem variar significativamente. Então, é um pouco isso, Ana Daniele, que eu falei do Habermas, né? A gente precisa pensar em normas e leis que garantam a multiculturalidade. Não só a multiculturalidade, mas as diferenças de um modo geral. As leis não devem beneficiar etnicamente, socioeconomicamente, as, os grupos sociais que já são beneficiados historicamente. É preciso que haja um processo de reparação histórica feito pelas leis, para que a gente consiga não garantir uma multiculturalidade na lei, mas garantir que haja a superação das desigualdades. Então, você pode perguntar por que não tem uma lei de combate ao hominicídio? Tem o feminicídio, mas não tem o matricídio, né? Por quê? Porque o homem tem que morrer mesmo? Não, não é por isso. Porque a violência contra a mulher ela é um problema social, histórico no Brasil gigante, antigo, histórico. Precisa criar uma lei para suprir esse problema. Isso não é flexibilização moral. Isso nos eleva, enquanto sociedade, a um patamar diferente de um país que não tem. Por quê? Porque valoriza a integridade da vida da mulher. O homem não tem a integridade da sua vida ameaçada por ser homem. A mulher tem simplesmente por ser mulher. Ah, mas é violência contra o homem. Bom, aí você tem casos de agressão, já tem tipificação penal para essas coisas, né? Invariável, né? Isso é invariável. Então, um pouco é isso, é compreender como que os consensos não é tratar todo mundo igual, mas é garantir que aquele que não está em posição favorável numa relação dialógica possa ser alçado a uma posição melhor, mais digna, mais íntegra.
e aí sim a gente vai poder falar, então, em uma sociedade diversa de verdade. Né? Bom, falando dos desastres, então, a gente precisa tratar disso de uma maneira séria, né, que considere treinamento, habilidade, não só em planejamento, mas também em organização, né, em coordenação, controle, supervisão, em pensar em respostas, também na revitalização, na recuperação de potências, forças, áreas degradadas, né, o que exige atenção à comunicação, né? Uma comunicação que seja inteligível. Não adianta falar de índices pluviométricos na televisão se a população não sabe o que isso significa. Né? Ah, como organizar o trabalho? O trabalho é um trabalho colaborativo? É possível ter um trabalho colaborativo? Ou determinado trabalho precisa ser feito por técnicos? Eu posso pegar um grupo de voluntários descapacitados e levar para combater um incêndio? Eles vão saber o que fazer? Eu preciso de alguém que tenha uma formação técnica para ter acesso à área de fogo, né? E não colocar risco à própria vida também. Né? Quais são os fatores humanos e subjetivos da crise? Né? A gente tem uma série de problemas de saúde mental que se agravaram na pandemia e depois, de novo, na enchente, a gente tem outros problemas de outra natureza também. Né? É uma noção de responsabilidade multidimensional. Eu sou responsável por mim, por aqueles que me cercam, pelo meu contexto, pela minha família. O governo é responsável por quem? Né? De quem é a responsabilidade sobre as ações? Então, poder localizar multidimensionalmente a responsabilidade, não como uma relação unidirecional, mas multidimensional. Aí, o que eu coloquei como o outro como vítima do desastre não é a vítima do desastre como um outro. Né? É reconhecer que a vítima do desastre também tem potências. Ela também sabe fazer coisas. Eu fui a muitos abrigos na enchente e as pessoas eram tratadas como se fossem pessoas internadas em hospitais. Era horrível em alguns lugares. Era uma lógica hospitalar. Né? Então, tu fica ali deitado, quieto. Não, peraí, uma pessoa com capacidade, ela tem suas habilidades, ela pode exercer coisas, fazer coisas, né? Então, é preciso reconhecer essa alteridade ali da vítima. E reconhecê-la como um sujeito também. E não só a vítima, mas os locais, né? Então, um local que é degradado, o que pode acontecer com ele? Eu trabalhei no projeto Tripartite Brasil-Cuba-Haiti, pós-terremoto do Haiti de 2010. A gente teve um projeto que durou de 2011 a 2015. E mesmo nesse contexto, pensa de literalmente terra arrasada, né? Porque todo o sistema de saúde da área parte central do Haiti foi comprometido. Ainda assim, a gente precisava contar com capacidades haitianas, com competências haitianas para lidar com o problema. E isso é reconhecer que a pessoa que está lá sofrendo, né, que não tem a capacidade, ela também tem alguma capacidade que pode ser incorporada e te ajudar. E que não te ajuda. Como que eu vou chegar numa unidade de saúde privada, numa área de difícil acesso, lá no bairro tal? Você não sei nem onde fica. Não tem mapa, não tem Google Maps, né? Naquele contexto não havia nada, não tinha estrada. Então era preciso reconhecer a competência local de alguém que conhecia a região, que podia montar num burro e ir lá, chegar lá de burro para conseguir fazer uma entrevista e ver o que precisava naquele lugar. Então, mesmo em contextos muito adversos, a gente precisa reconhecer, e aí isso vem um pouco da nossa lógica habermasiana, né, as capacidades locais e também quais são as necessidades locais. A necessidade local não é aquilo que eu quero dar, não é aquilo que a pessoa me pede, mas eu preciso ser feita a descoberta das necessidades locais. Né? Assim também reconhecer a diferença de culturas, das condições econômicas e os conflitos de interesse. Cenários de crise, pessoal, são pratos cheios para conflitos de interesse. Alguém sempre vai tentar se aproveitar de um contexto de crise para se beneficiar. Seja para beneficiar sua imagem, para se beneficiar economicamente. Então, é preciso ter muito cuidado com os conflitos de interesse
na ética quando a gente fala da dimensão de desastres aí. A Daniela pergunta como é que a gente pode aplicar, então, a ideia de consenso nas normas e leis, né? Ah, isso que eu já tinha falado. Que coisa. Acho que eu botei no lugar errado. Opa. Ah, tá aqui. O Gelson pergunta quais os mecanismos de governança que a gente pode aprimorar para garantir uma transparência em futuras crises de emergência de saúde e de que maneira pode avaliar sobre a ética tribunal a participação voluntária da população, não sobre as vítimas, né, como interpretar as pessoas como povo pelo povo. É interessante, Gelson. Eu acho que a gente pode aprimorar os mecanismos de transparência que já existem, né? Portal de transparência, prestação de contas, relatórios do SUS, DataSUS, o controle social também, né, é importantíssimo em todas as esferas do nosso sistema de saúde, e melhorar a articulação entre os níveis federados. Isso é fundamental no âmbito da saúde, né? Eu acho que há uma repartição de responsabilidade que é muito evidente no SUS, mas, além disso, é preciso melhorar a capacidade cooperativa dos entes federados. O que a gente viu na pandemia foi um exemplo disso, né, de como, quando eles conversam, conseguem ajudar. Então, eu não acredito em ajuda voluntária. Ajuda voluntária ela é muito mais uma vontade de alguém que quer ter sua consciência tranquila por sentir que faz parte de algo, do que uma vontade legítima de ajudar, né? Então, acho que a ajuda precisa ser organizada. E o que eu acho que nós devemos fazer, no Rio Grande do Sul especificamente, né, em que a gente tem a tendência aí de ter novas enchentes daqui a algum tempo, né, é não valorizar a ajuda voluntária como a solução dos problemas. Porque o que a gente viu nas enchentes é justamente isso. As pessoas ajudaram, colaboraram sim, né, foi muito importante, mas isso não pode ser feito de maneira desorganizada. Eu sou professor de estudos organizacionais, eu acredito muito na organização, né? E acho que a organização é fundamental para que a gente possa articular esforços e fazer coisas mais potentes, melhores, mais razoáveis, né, mais eficientes, mais efetivas, e tratar isso como uma vontade de uma pessoa, de um grupo qualquer, que se aproveita aqui e ali de uma situação, isso só nos empobrece em termos administrativos, né? E aí, uh, as expressões do povo pelo povo, elas nos mostram incapacidade, elas querem declarar a incapacidade do Estado em agir, né? Então, estou dizendo, o povo pelo povo, porque o Estado não chegou aqui, ninguém vai fazer nada, né? Mas, contraditoriamente, a gente vê hoje como que algumas figuras políticas se apresentam como ter sido articuladores, ter sido salvadores da pátria, por assim dizer, né? No contexto das enchentes. Uh, e aí você pensa, peraí, mas era o povo pelo povo ou era esse cara que estava liderando? O que estava acontecendo, né? Então é bom não ter memória curta nessas horas, é bom de retomar um pouco ali o que aconteceu e poder ponderar e dizer que nem é uma coisa nem é outra, nem é um indivíduo que age sozinho, que resolve, e também não é o povo pelo povo como um autonomismo, né? A gente tem aí muitas coisas entre o caminho que nos levam a uma resposta. A Angélica então pergunta como é que a gente pode estar preparado para o desastre, né? Se não parece não ter um interesse em superar a lógica utilitarista com que a gente se relaciona com o meio ambiente, já que o sistema econômico está baseado no consumo e visa o crescimento infinito, né? O que é logicamente impossível em planta com recursos finitos. Muito interessante, Angélica, porque, primeiro, né, eu acho que a gente precisa tratar a natureza como natureza. Reconhecer que nós também somos naturais. Né? Nós somos de carne e osso aqui, seres vivos, né? Dependemos da natureza, vivemos com ela, ainda que vivamos num meio absolutamente urbanizado, né? Mas somos seres naturais, também naturais. E nesse sentido, quando a gente pensa na natureza como um meio ambiente, ou seja, que ela é um lugar em que eu posso estar, né? Isso nos afasta dela. Outra coisa é quando a gente pensa na ideia de recursos, né? Esse meio ambiente é fonte de recursos.
Isso que o utilitarismo faz. A gente até se apega no léxico, né, utilitarista. Né? Ah, então os recursos naturais são finitos. Que recursos são esses? Não são recursos, é a natureza. Quando eu uso água, eu estou usando a natureza. Quando eu respiro, eu estou com a natureza aqui. Quando eu como, é natureza. Né? Quando eu faço necessidades físicas, também é natureza. Então, é entender que esse todo, que é a natureza, é nossa condição necessaríssima de vida. E aí, o utilitarismo ele vai fazer a gente olhar para o imediato. Então, tá, como é que a gente faz para acumular mais agora? Depois eu não sei, depois a gente se vira, né? Vamos olhar para agora. E isso é muito, muito preocupante, porque a gente está vendo o resultado dessa lógica hoje no dia a dia, né? Toda a mudança climática, todos os riscos de desastres aqui e ali, isso está evidente para a gente hoje, né? Então, eu acho que a gente precisa parcialmente mudar a lógica com a qual a gente se relaciona com a natureza. Parcialmente isso. Parcialmente forçar as empresas com barreiras que garantam uma exploração. Uh, é meio utópico dizer isso até, né? É bem utópico, para dizer a verdade. Uma exploração sustentável da natureza, né? O que é inviável com o sistema, porque o sistema exige a acumulação. Essa é a condição para o sistema existir, porque se as empresas não acumularem lucro, elas quebram. Então, é muito contraditório. A gente está numa sinuca de bico aí danada. Não sei o que te dizer. Sinto muito, assim, é muito difícil. Vocês foram muito no âmago hoje. A Graziella, então, pergunta se os comitês de crise funcionam de forma semelhante, né? Em que situações a gente, quando a gente tem um caos, né? Se eles são viáveis e funcionais, em condições que houve uma ação inadequada de um gestor, quais os critérios éticos para utilizar, que a gente utiliza para avaliar essa ação, e quais princípios éticos devem guiar um gestor a tomar decisões em situações de crise. O primeiro princípio ético, por exemplo, vou começar de baixo para cima, é não se achar muito poderoso. Né? É não achar que você tem a capacidade de resolver a situação sozinho. Não tem. Por isso que se formam gabinetes de crise, salas de controle, salas de operação, que é para poder ter um olhar mais amplo sobre o que acontece. Outra coisa é a lógica de planejamento que a gente tem na administração pública, né? A gente tem copiado muito das empresas, que é o planejamento como unidirecional. É um planejamento que um grupo de especialistas lá, se trancado numa sala, se reúne, estipula o planejamento, desenha e diga, implemente-se. Esse planejamento, ele é estratégico, mas ele não funciona. Porque ele não parte do reconhecimento dos conflitos de interesse para começar. Né? Então, tá, quem vai se beneficiar se a gente fizer isso ou aquilo? Né? Quais são as repercussões e tal? É preciso compreender que um planejamento, para ser bem executado, ele precisa ser compartilhado. A concepção precisa ser compartilhada. Senão não vai ser bem executado. Não tem como, é inexorável isso. Bom, então os critérios éticos eles vão ser vão depender muito, varia muito caso a caso, né? Eu acho que comitês de crise são estruturas funcionais muito importantes e que precisam ser valorizadas, mas a gente tem limites para a atuação desses comitês também, se eles não são diversos na sua composição. Né? Se eu só tenho lá o corpo do governo, a brigada militar, o corpo de bombeiros, bom, eu vou ter uma visão também muito parcial da crise. Se a crise não integra, se o comitê não integra as lideranças comunitárias, os agentes de bairro, saúde, educação, assistência social, não tem como. Né? É uma visão muito parcial do que vai acontecer. Gente, falei pra caramba. Nossa, corri aqui para dar conta
um pouquinho de cada coisa. Bom, o que vocês me dizem? Só sei que nada sei. Voltou para Sócrates. Quando te apela para Sócrates, é que a coisa está feia. Muito boa essa, mas é por aí também. É muito complexo, né? É muito complexo. Mas eu não podia deixar esse assunto para lá, gente. Não tinha como. Então, o que eu fiz aqui é mais trazer algumas implicações, trazer alguma coisa que instigue vocês, né, para que a gente possa aí, fazer um trabalho de reflexão, né, pensar um pouco mais, conversar uns com os outros, porque é o que dá para fazer numa disciplina tão curta assim, né? Dá para a gente avançar muito. É o processo dialógico, né, professor? Você não sabe como eu fico depois das aulas pensando aqui, mas gente, olha só, o mundo está perdido mesmo. Que coisa. Tá no olho do furacão, eu acho, né? Eu acho que essa coisa toda de essa iminência de desastres cada vez mais frequentes, né, acontecerem com cada vez mais frequência, como consequência da nossa relação com a natureza, é isso, que não é só um meio do qual a gente extrai recursos, é bem isso, concordo plenamente. O resultado do que essa posição nos colocou, né? A gente se colocou nessa situação como humanidade, né? Nós nos colocamos nessa situação, temos que lidar com as consequências e refletir sobre isso é essencialmente, né? Essencialmente um exercício ético. Então, a crise ambiental, ela está nos colocando, ela nos coloca numa crise ética. A gente vai ter que rever nossos valores, esse é o ponto. A gente vai ter que rever toda a base do nosso funcionamento enquanto sociedade, porque esse modelo já está há muito tempo já está demonstrado. A gente estava fazendo de conta que não via, né? Porque isso também é um posicionamento ético. A gente até hoje, né? E ainda tem muita gente fazendo de conta que não vê, mas não vai ser mais possível de fugir, ou seja, a coisa vai nos pegar pelo pé e virar de ponta cabeça. Esse é o ponto. Eu lembrei agora, Angélica, de uma matéria, acho que uma matéria que eu vi num canal de informação desses aí, que era assim, mas qual é o nosso, a pergunta para o especialista, assim, né? Qual é o nosso ponto de não voltar mais, né? Daqui a quantos anos a gente não volta mais? Já foi. É inevitável. Eu falei, não, isso já foi. Já foi. Isso já foi, já tem uns 15 anos. Ele falou, não, tem uns 15 anos que já passou já. Agora a gente tem que lidar com o que a gente tem e tentar segurar o máximo que puder, porque já foi, já não tem como voltar, já não tem mais volta. E aí o entrevistador ficou parado, assim, atônito, assim, sem saber o que fazer, né? Mas é um pouco isso, se dá conta desse momento mesmo. A gente está num momento que é absolutamente difícil e tem que lidar com a dificuldade. Não dá pra ficar só se lamuriando também, a gente tem que pensar em coisas a fazer. Né? Exato. A gente fez a sujeira, agora tem que limpar. Não é? Para viver como dá, não é para viver. Como dá, é redução de danos, né? Agora é redução de danos só. Bom, gente, esse é o nosso tema da semana, né? É o tema da tarefa final de vocês também. Tem um prazo maiorzinho aí para vocês entregarem. Quem está nos assistindo, que não participou dos fóruns, tem até o final da disciplina para participar, né? Ela é condição para o trabalho final, porque essas reflexões que vocês fizeram lá nos fóruns vão ajudar ao trabalho final. Então, as coisas se aproveitam, você não vai jogar fora aquilo que já aconteceu, né? Se incorpora ao trabalho, desenvolve, reflete um pouco mais. Da minha parte, quero dizer que tem sido uma satisfação enorme estar trocando com vocês aqui, uma turma participativa, que interage. Eu acho isso muito bacana, muito importante para o nosso processo, né? Isso valoriza muito o nosso processo. Bom, dizer também que eu estou à disposição de vocês para precisarem, né? Podem mandar mensagens, podem me escrever. E no futuro, se alguém quiser fazer um TCC com temas relacionados à ética, estou aqui para isso.
né? Podem me procurar. Como nós não nos veremos mais sincronamente, né? Queria deixar aqui meu agradecimento a vocês pela paciência, pela disposição, parabenizar por estarem no curso e deixar também meu abraço. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, hein? Boa noite, noite. Boa obrigada. noite, gente. Tchau, tchau. Boa Tchau. semana para vocês, no restinho de semana.